Olá, pessoal! Hoje eu trouxe a Cíntia Citon para conversar com a gente sobre cidades, inovação e participação das mulheres na tecnologia. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Você pode começar contando um pouquinho, assim, da sua história, como é que você foi trabalhar com esse tema, assim, de misturar a tecnologia com cidades e também como é super importante falar da participação da mulher? Sim, bem, eu comecei pela administração e vi a necessidade de trabalhar com algo que fosse direcionado para as pessoas. E passei aí a ser curadora de um evento de tecnologia na área de Design Thinking. E justamente o Design Thinking acabou me levando para a área de cidades inteligentes, porque é uma das áreas nas quais existe muita confusão entre o papel da tecnologia e as reais necessidades das pessoas. Então eu entendo que aí é onde faz bastante diferença, aí é onde a tecnologia pode fazer bastante diferença para facilitar a participação de pessoas que não necessariamente, de novos atores, vamos dizer assim, né, que não sejam aquelas que sempre estão tomando as decisões de referentes ao urbanismo. E por isso é uma ferramenta, é algo tão importante para a gente inserir mulheres no planejamento urbano, inserir essa perspectiva de gênero. Então, assim, quando que eu descobri essa importância da perspectiva de gênero no planejamento urbano, foi organizando eventos. A gente trabalhava, eu colaboro com a Upwit, a gente faz eventos. Inicialmente eles eram para trazer mais mulheres para a área de tecnologia, que a gente sabe é uma área que tem pouca participação ainda das mulheres, pelo menos em postos de liderança, né? E aí a gente fez um evento sobre design de artefatos, de como eles não eram pensados para as mulheres, e depois a gente fez um evento de cidades. E para esse evento, a gente pesquisou muito sobre exemplos de outras cidades no mundo que tinham adotado. A gente viu o exemplo de Viena, que já faz mais de 20 anos que adotou a perspectiva de gênero no planejamento urbano, e isso fez uma grande diferença para eles, na escolha de como eles iam direcionar os investimentos e em como isso tornou a cidade muito mais acessível não só para as mulheres, porque isso é uma confusão que as pessoas pensam, mas você quer deixar só para as mulheres, ou você quer fazer algo muito sexista, ou quando tem gente assim ainda um pouco mais limitada que acha que você quer fazer as coisas cor-de-rosa. Não é isso. Não é, gente. Presta atenção. Não é isso. O que acontece é que as mulheres, elas têm funções que a nossa sociedade acaba atribuindo a ela que são diferentes, né? A mulher, ela ainda é uma das principais responsáveis pelo cuidado das pessoas que estão na casa, pela administração da casa. E isso tem um impacto direto na maneira como ela vive, como ela se desloca pela cidade. Sim. Então, justamente no exemplo de Viena, eles fizeram, no primeiro encontro que eles fizeram para perguntar para as pessoas o que elas faziam de transporte público, quais eram os deslocamentos delas, normalmente os homens terminavam rapidinho e as mulheres ficavam escrevendo, porque a mulher, ela não vai só pro trabalho, ela, antes de ir pro trabalho, às vezes ela deixa a criança na escola, ela tem que cuidar dos pais, tem que levar pai e mãe no médico. Não que a gente queira perpetuar esse papel, entende? Mas a gente precisa reconhecer que é assim hoje em dia. Sim, ela acaba tendo o papel de cuidadora mais do que o homem dentro da sua família. Ela acaba assumindo muito mais esse papel e por isso tem padrões totalmente diferentes de deslocamento. Então ela é muito mais consciente, por exemplo, de barreiras que podem existir no espaço urbano, porque ela vai precisar usar um carrinho de bebê para passear com a criança, talvez ela tenha que levar alguém que está em cadeira de rodas, ela vai ter que carregar compras, às vezes ela vai ter que carregar compras com o filho, sabe? Então tudo isso impacta. E a mulher também sofre muito mais com os problemas de segurança, né? De falta de iluminação. Então
ao ser mais consciente desse tipo de limitação, ela pode contribuir muito para que as cidades sejam realmente lugares melhores para se viver. Sim. Né? Então, isso foi sentido um impacto, por exemplo, nesse caso ainda, só para retomar sempre o mesmo exemplo, eles tiveram muito mais movimento nos parques depois de ajustarem o planejamento urbano de acordo com a perspectiva de gênero, porque eles iluminaram os lugares certos, onde as pessoas puderam ficar mais tempo. Né? Então, sim. Quando a gente fala de cidade inteligente, para mim, é muito isso, né? De como você permite que as pessoas vivam na cidade, que elas desfrutem da cidade, que elas sintam que a cidade é delas. Quando elas sentirem que a cidade é delas, elas também vão querer cuidar. Sim, que elas tenham um protagonismo e não é um protagonismo apenas para quem é nosso representante político ou empresarial. A gente não pode... Assim, a gente precisa ter muito mais participação cidadã em todo tipo de decisão. Sim. Então isso também impacta na área de governança. Mas isso não acontece da noite para o dia. Né? Hoje em dia, se eu for participar de um processo de decisão, aconteceu recentemente aqui em São Paulo um processo de consulta porque ia ter um reordenamento urbano, ia ser alterado o plano diretor. Eu não sou uma pessoa, não sou urbanista, não sou dessa área específica. Para mim foi difícil participar. E eu tenho estudado, já faz mais de ano que eu estou estudando sobre esse assunto. Eu não me senti apta a participar. Não tenho uma opinião nisso. Então, assim, a gente precisa pensar em como que a gente vai tornar esse tipo de processo, se a gente quer mesmo que as pessoas tomem responsabilidade, participem da vida pública, porque se as pessoas não participarem, vai continuar tendo corrupção. Porque a cidade é das pessoas, não é para outro, não é para uma estrutura, não é para empreendimentos imobiliários. Né? Exato, e isso também, né? Não é para empreendimentos imobiliários, não é algo que você elege um representante e ele que decida tudo, você precisa exercer um tipo de controle, só que atualmente, se a gente não tiver os dados certos, se a gente não souber interpretar esses dados, a gente não vai poder tomar boas decisões de quem vai nos representar. E isso está impactando, a gente tem uma crise de representatividade hoje no nosso país. Né? Então... E como é que, assim, você aliou essa vontade de trabalhar com design thinking mais focado em cidade? Bom, como a minha experiência sempre foi mais em eventos, né? O meu histórico sempre foi desenvolvido trabalhando com eventos e com consultoria, né? Consultoria de empresas também. Principalmente através da organização desses eventos, foi quando a gente se conheceu, inclusive. Sim, é verdade. Eventos que a gente organizou lá na Upwit. E por isso, vendo quantas conversas existiam e entendendo como ainda faltam espaços para a gente juntar todos os atores, porque a gente tem pessoas da área de tecnologia se reunindo e falando muito sobre a tecnologia envolvida, pessoas de movimentos comunitários se reunindo e falando sobre isso, mas ainda falta muita interação entre os diferentes atores, entre os moradores, entre quem quer mudar, sabe? Porque a gente precisa entender, a gente está vivendo num momento tão polarizado que às vezes é difícil a gente ter essa perspectiva, mas não é um jogo de futebol. Então, assim, se o espaço ele tem que ser negociado entre as pessoas que estão ocupando. E a gente precisa entender que mesmo aquela pessoa que tem necessidades diferentes das minhas, que tem um histórico diferente do meu, essa pessoa, ela já ocupa um lugar nesse espaço. Ela não vai desaparecer porque eu votei e o meu candidato ganhou. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso porque a gente precisa saber conviver. Claro. Senão o que é literalmente o compartilhamento. Exato. E dialogar com as pessoas, sabe? A gente está vivendo, a gente tem cada vez mais meios de tecnologia para a gente se comunicar, mas falta muitas vezes essa coisa integração, né? O diálogo, principalmente. Sabe, alguma coisa simples, como você
conversar com uma pessoa, as pessoas não pedem nem licença no metrô, sabe? Você acha estranho, sabe? É estranho quando você vê uma pessoa dizer, com licença, posso segurar você porque senão eu vou cair? Claro, claro. Hoje uma pessoa claro. fez isso pra mim, uma senhora, disse, pode, claro. Sim, sim. Mas se ela não conversasse, ela ia simplesmente cair, sabe? Porque não tem... E poderia te machucar, e poderiam... outras ações poderiam acontecer por falta disso, de uma educação, um respeito, e você dividir o espaço comum, né? De você saber que você pode perguntar. Aquela pessoa que tá ali, ela não é só um obstáculo, sabe? Porque parece que a gente tá vivendo tanto na tela do nosso celular, que chega um momento que a gente tá vivendo numa guerra de obstáculos, numa corrida de obstáculos, e as outras pessoas viram... são parte desses obstáculos. Sim. Então isso é muito triste. Sim. O que não é uma verdade, né? Que não é assim, né? Porque quando a gente entende como as outras pessoas podem ajudar tudo isso a fluir de uma maneira melhor, aí é quando a colaboração acontece e a gente consegue construir algo melhor. Por exemplo, inteligência dos prédios. Quanto melhor a gente pode aproveitar os recursos de um prédio que tem 8 apartamentos por andar, se todo mundo mora sozinho e consegue fazer uma compra coletiva, por exemplo. Sim. Sabe? Então é esse tipo de inteligência, de comunidade, que a gente já está começando a ter ferramentas e falta pra acontecer vontade, uma integração. Né? Isso, aí falta a gente se entender, a gente ter vontade e dizer assim, olha, vai funcionar se alguém tomar a liderança e organizar isso.